O objeto de conhecimento desta aula é a primeira lei da termodinâmica. Portanto, a gente vai contemplar que a primeira lei da termodinâmica, que é a aula 3 e a aula 4 do roteiro 12 de vocês. Então, dando continuidade ao nosso cronograma, que vai lá em atividades propostas. Então, você pode estar se orientando por lá, pelas atividades propostas, porque lá tem um cronograma certinho de como é que você tem que estudar, tá? Vamos lá, então, o que é a primeira lei da termodinâmica? É um princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica, né? Então, a gente sabe que a energia, ela se conserva, tá? Já dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a partir desse princípio de conservação de energia, nós vamos aplicar esse princípio à termodinâmica. Então, aqui, a gente não vai poder sumir com a energia. A energia não desaparece, ela apenas vai se transformar. Toda energia que o sistema receber, ele vai ter que transformar essa energia em alguma coisa. E a gente vai entender como que essa energia recebida ou cedida, como que ela é gasta, tá? Então, nada se perde, tudo se transforma. Se transforma em quê? Vamos ver. Então, considera aí um sistema, né? Todo sistema termodinâmico, ele apresenta uma função característica que a gente denomina de energia interna do gás, tá? Essa energia interna, já diz o nome, é interna. Ela é energia, assim como o calor, representado pela letra Q, também é energia. Detalhe, toda vez que eu falar sistema, eu estou me referindo ao gás. Então, todo gás tem energia interna. Quando a gente fala que o gás recebeu energia, a gente não está falando da energia interna dele, porque a energia interna já existe. Então, quando ele recebe energia externa, a gente chama de calor, que representamos pela letra Q. Então, que fique claro, energia interna é o U, e energia externa, tanto faz se o gás cedeu para o meio ou se ele recebeu essa energia do meio, a gente representa pela letra Q. Então, voltando aqui, todo sistema tem energia interna. E essa energia interna a gente pode variar, tá? Então, essa letra grega, que é o delta, representa variação. Quando eu coloco ela antes do U, eu estou falando da variação da energia interna do gás. E essa energia interna pode sim variar. Vejamos então uma expansão gasosa para a gente entender como funciona isso. Eu coloquei aqui para vocês uma expansão, tá? Como que uma expansão gasosa ocorre? Eu tenho um gás, que é o nosso sistema, e ele está contido num recipiente nessa primeira informação aqui, nesse primeiro dado. Então, esse gás está contido dentro desse recipiente. E aí, eu vou fornecer calor para ele, tá? Eu vou fornecer energia para ele. Poxa, professora, mas ele já não tem energia? Tem, ele tem energia interna. Mas eu vou fornecer mais energia para ele. Quando eu forneço energia para ele, essa energia interna que ele tem vai variar, concorda comigo? Ela vai variar. Quando essa energia interna varia, essas partículas contidas dentro do recipiente vão começar a se agitar de tal forma que elas vão conseguir empurrar o êmbolo. Então, as partículas vão exercer uma força nesse êmbolo aqui, que é essa tampinha aqui. E elas vão conseguir subir, fazer com que essa tampa suba. Então, essa força que a gente fala assim, a força resultante que essas partículas vão exercer sobre esse êmbolo, vão causar aí um deslocamento do êmbolo, que é o D. E essa força vezes o deslocamento, na física, é o trabalho, tá? Então, a energia fornecida para o sistema, que é o Q, resultou em uma variação da energia interna mais o trabalho realizado pelo gás, tá bom? Então, esse trabalho aqui, ele foi realizado pelo gás porque as partículas conseguiram movimentar
a tampa do recipiente. Dada essa informação, eu posso utilizar essa equação do jeito que ela está aqui, professora? Pode. Mas você vai perceber que ela vem praticamente nesse formato aqui que eu vou colocar agora. Como? Eu vou passar o trabalho para o lado esquerdo da igualdade, né? Então, ele está somando, ele vai passar subtraindo e vai ficar assim. Agora, eu vou trocar de lado, tá? Ela vai ficar assim. Então, ela geralmente vem nesse formato para você, tá? A variação da energia interna do gás ocorreu devido ao quê? Devido à energia recebida em forma de calor, menos o trabalho que foi realizado pelo gás. Eu coloquei aqui para você só para você entender melhor que o que eu já falei, tá? Essa variação da energia interna entre dois estados quaisquer pode ser determinada pela diferença entre o que foi recebido externo de energia menos o que foi realizado de trabalho, né? Então, eu faço essa diferença e obtenho a variação de energia interna. Vamos dar um exemplo para a gente entender melhor como é que funciona isso. Um gás perfeito, ele sofre uma expansão isobárica, trocando com o meio externo 500 calorias em forma de calor e 300 calorias em forma de trabalho. Determinar a variação da energia interna do sistema. Então, observe, foi uma expansão isobárica, a pressão aqui é constante, tá? Essa é uma informação só por quesito de conhecimento. Vamos aos dados. Ele disse para mim que houve uma troca de energia com o meio externo, então é Q, tá? Se é meio externo, então é Q. Calor de 500 calorias. E o gás realizou trabalho. E esse trabalho foi de 300 calorias. Quanto foi a variação de energia interna? Oxa, a variação de energia interna é a quantidade de energia que o gás recebeu do meio externo, menos o que ele fez em forma de trabalho, né? Ele realizou trabalho. Porque aqui nós estamos falando de uma expansão. Toda vez que a gente falar de expansão, o gás realiza trabalho sobre o meio externo. Então, a tampinha subiu, né? O gás conseguiu movimentar a tampinha, então o gás realizou o trabalho. Mas vamos ao que pede aqui. Vai ficar 500 menos 300, que vai dar 200 calorias. É muito tranquilo isso aqui. Gente, se a variação da energia interna for positiva, como foi o caso, significa que a temperatura do gás aumentou. Mas de fato isso ocorreu. Por quê? Porque ele recebeu energia do meio externo, tá? Eu tive que esquentar o sistema para o sistema expandir e realizar trabalho. Há um segundo exemplo. Qual é a variação da energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho de 80 joules durante uma compressão adiabática? Aqui já é diferente. O gás não está realizando o trabalho. O meio externo é que está realizando o trabalho sobre ele. Como que você sabe? Porque aqui houve uma compressão. Se houve uma compressão, algo teve que baixar a tampinha do êmbolo. Então, o gás sofreu a realização de um trabalho, tá? Professora, aqui tá em joule, né? Não tá em caloria, cuidado com isso aí. Então, aqui, compressão adiabática, não há troca de calor. Opa, que informação importante, porque se não há troca de calor, Q é zero. Então, não teve fornecimento de energia e o gás não cedeu energia para o meio. O trabalho realizado sobre o gás foi de 80 joules. Foi de 80 joules. E aí eu quero saber agora qual a variação de energia interna desse gás. Se eu utilizar então a fórmula que a gente acabou de ver, a gente percebe que a variação de energia interna é menos 80 joules, porque não tem troca de calor. E se essa variação de energia interna for negativa, como é o caso, significa que a temperatura desse gás diminuiu. A gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham entendido essa questão de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu recebi algo, eu tenho que dar conta disso aí, né? Fazer o cálculo certinho, dizer para onde foi cada energia. Será que foi em forma de trabalho? Será que foi em troca de calor com o meio externo?
Ou será que foi da variação de energia interna? A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.